A guerra no Oriente Médio está se intensificando, com Israel devastando forças do Hezbollah no sul do Líbano. O ataque aéreo de Israel não apenas choca o Hezbollah, mas também coloca o Irã contra a parede. Como essa escalada afetará o futuro da região? Não perca as atualizações. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os desdobramentos dessa guerra que pode mudar tudo. A guerra no Oriente Médio, mais uma vez, se acirra no Líbano. O Hezbollah, que já é conhecido por desafiar acordos e tratados, violou um cessar-fogo internacional, aumentando ainda mais as tensões com Israel. Quando esses grupos militantes rompem um acordo, o que se segue é sempre uma espiral de retaliações violentas. Israel, temendo por sua segurança e pela estabilidade da região, não hesitou em agir com força, lançando ataques aéreos precisos contra posições do Hezbollah no sul do Líbano. E como se fosse um reflexo de uma situação de jogo de xadrez, as Forças de Defesa de Israel, IDF, respondem com operações terrestres, reforçando suas defesas e garantindo a proteção de seus ativos militares. A pergunta que surge é: até onde essa escalada poderá ir? Quando o Hezbollah decide desafiar as resoluções internacionais, não se trata apenas de uma provocação isolada, mas de um movimento estratégico para ampliar sua influência e seus interesses. A resposta de Israel não foi uma surpresa, pois o país tem demonstrado desde o início de seu conflito com o grupo que não hesitará em usar sua força militar para preservar a estabilidade interna e externa. No entanto, é necessário entender o jogo de poder por trás dessa reação. O Hezbollah não é apenas uma força militar, é também um ator político no Líbano, o que torna qualquer ação contra ele ainda mais complexa. Israel precisa lidar com esse aspecto político, porque não está apenas combatendo um inimigo armado, mas lidando com a influência política de um partido que tem uma base de apoio considerável. Essa situação gera uma dinâmica perigosa, porque enquanto as IDF estão focadas em neutralizar ameaças militares, a região como um todo está à beira de um colapso mais amplo. Afinal, estamos falando de uma guerra onde o Hezbollah não é a única força envolvida. Há um cenário muito mais complexo em jogo, que envolve, direta ou indiretamente, outros países como o Irã, que tem suas próprias motivações e interesses no Líbano. E, enquanto o Líbano e Israel são palco de tensões diretas, há um pano de fundo ainda mais tumultuado, como veremos a seguir, com a Síria entrando no cenário de maneira decisiva, ao lado de seus aliados regionais. A instabilidade do Líbano serve apenas como um reflexo do que está acontecendo em toda a região. A guerra civil síria, que já parece interminável, ganhou um novo capítulo dramático com a ofensiva sem precedentes dos rebeldes. O que parecia ser uma situação congelada, com as forças de Bashar al-Assad dominando a maior parte do território, viu uma reviravolta impressionante. Alepo, uma das cidades mais estratégicas da Síria, foi tomada pelos rebeldes em um movimento rápido e altamente coordenado. Para Assad e seus aliados, especialmente o Irã, essa perda foi um golpe duro. Alepo não era apenas uma cidade de grande valor simbólico, mas também um ponto estratégico que controlava rotas essenciais de abastecimento e comunicação. A situação se complica ainda mais quando olhamos para o impacto que essa ofensiva terá no equilíbrio do poder regional. A surpresa gerada pela captura de Alepo não foi apenas militar, mas também política. As forças pró-Assad, apoiadas por forças iranianas e russas, nunca imaginaram que os rebeldes poderiam realizar um movimento tão ousado. O Irã, que tem investido massivamente em apoio ao regime de Assad, se viu em uma posição desconfortável, questionando suas próprias estratégias na região. A perda de Alepo enfraqueceu ainda mais a posição do regime sírio, forçando o Irã a reavaliar suas táticas de apoio militar e logístico. Além disso, a captura de Alepo representou uma interrupção significativa nas rotas de abastecimento que eram cruciais para as forças pró-Assad, tornando a situação mais insustentável a cada dia que passava. Com a queda de Alepo, um novo cenário se forma no Oriente Médio, que já era volátil e imprevisível. O que antes parecia ser uma vitória estratégica para os aliados de Assad, se transformou em uma fragilidade exponencial. Para o Irã, que se vê em uma luta constante para manter sua influência sobre o regime sírio, a ofensiva dos rebeldes não é apenas uma derrota militar, mas um sério desafio à sua política externa. Essa reviravolta não é um simples golpe contra o regime de Assad, mas sim um ponto de inflexão que pode alterar completamente as dinâmicas de poder no Oriente Médio.
E, como veremos, essa instabilidade acaba reverberando em outras frentes, com Israel e outras potências se adaptando a essas novas realidades geopolíticas. As tensões geopolíticas no Oriente Médio estão longe de serem simples de entender, principalmente quando os Estados Unidos entram no jogo. Os planos americanos para interromper as cadeias de suprimento do Hezbollah, um movimento estratégico para enfraquecer esse grupo militante e seu apoio ao Irã, tem causado grande preocupação na região. A ideia por trás disso é cortar os recursos que alimentam a máquina de guerra do Hezbollah, mas o impacto disso vai muito além de uma simples questão militar. A interrupção das linhas de suprimento significa também um desequilíbrio no controle territorial, e isso tem o potencial de mudar o cenário em muitas frentes, afetando não só o Líbano, mas também outras partes do Oriente Médio. Nesse tabuleiro de xadrez, as alianças internacionais tornam tudo ainda mais complicado. Enquanto os Estados Unidos buscam enfraquecer o Hezbollah, a Turquia entra na equação com uma posição estratégica bem definida: apoiar os rebeldes sírios. A Turquia, com seu próprio interesse em limitar a influência curda na Síria e manter sua hegemonia regional, vê o apoio aos rebeldes como uma forma de pressionar tanto o regime de Assad quanto suas alianças, incluindo o Irã. Mas não podemos esquecer que, por outro lado, a Rússia tem se alinhado fortemente com Assad, fornecendo apoio militar e estratégico. Isso cria uma dança complicada de alianças e interesses que parece mudar a cada movimento. Essas alianças estão cada vez mais evidentes à medida que a guerra na Síria avança e as tensões aumentam. O apoio turco aos rebeldes sírios, que por um lado parece ser uma tentativa de enfraquecer Assad, também acaba fortalecendo os vínculos de resistência contra o Hezbollah. Por outro lado, a Rússia, com sua postura firme em defesa de Assad, vê seu papel como essencial para a manutenção de uma Síria sob controle de Damasco. No meio disso tudo, o Hezbollah se vê pressionado de ambos os lados, enquanto os Estados Unidos tentam orquestrar um movimento para desestabilizar suas cadeias de suprimento. Tudo isso está levando a um acúmulo de tensões que, ao final, vai repercutir em novas dinâmicas no Oriente Médio, colocando Israel, o Irã e outras potências na linha de frente das decisões futuras. O Hezbollah não é apenas uma força militar no Líbano. Ele possui um papel duplo que complica enormemente a dinâmica de poder na região. Por um lado, é uma organização de combate, com sua própria rede de militantes altamente treinados e equipados, prontos para engajar-se nas mais duras batalhas contra Israel. Por outro lado, o Hezbollah é também um partido político de peso, com uma base de apoio significativa no Líbano, especialmente entre a comunidade xiita. Esse duplo papel torna qualquer estratégia israelense extremamente difícil, pois é preciso lidar não só com as ameaças militares, mas também com as implicações políticas. O Hezbollah não é um inimigo convencional. Ele é uma mistura complexa de militarismo e política que influencia as decisões do governo libanês. Após cada confronto, o Hezbollah, mesmo sofrendo perdas, consegue se reestruturar de maneira impressionante. Eles têm uma rede de apoio que vai além das fronteiras do Líbano, com o Irã sendo um aliado estratégico que garante financiamento e armamento. Mesmo em momentos de grandes derrotas, como a destruição de suas infraestruturas militares, o Hezbollah consegue capitalizar politicamente, mostrando ao povo libanês sua resistência. Em vez de ser visto como uma organização enfraquecida, o Hezbollah tende a usar suas perdas para se fortalecer politicamente, atraindo mais apoio entre aqueles que se veem em conflito com as potências ocidentais, como Israel e os Estados Unidos. Isso torna qualquer ação militar contra o grupo mais complicada, pois as consequências vão além da simples derrota militar. Essa combinação de força militar e poder político coloca Israel em uma posição delicada, onde atacar diretamente o Hezbollah não é apenas um enfrentamento militar, mas um golpe contra a estabilidade política do Líbano. Por isso, as operações israelenses precisam ser meticulosamente planejadas para não fazer do Hezbollah um mártir aos olhos da população libanesa. Toda a ação de Israel acaba sendo acompanhada de perto pelo público local, o que pode transformar qualquer vitória militar em uma derrota política. O Hezbollah, assim, continua sendo uma espada de dois gumes, desafiando a capacidade de Israel de alcançar uma paz duradoura ou mesmo uma vitória total no campo de batalha. O Irã, ao longo dos anos, tem se consolidado como uma das potências influentes no Oriente Médio, com sua estratégia baseada no apoio a grupos militantes como o Hezbollah e as forças de Assad na Síria. No entanto,
O enfraquecimento desses aliados tem se tornado uma dor de cabeça logística e estratégica para o regime iraniano. Quando o Hezbollah sofre perdas significativas, ou quando a Síria se vê em uma posição vulnerável, o Irã não está apenas lidando com o revés militar, mas também com uma reavaliação de sua presença e influência na região. A capacidade do Irã de projetar poder e manter suas redes de aliados depende dessas vitórias, e quando essas alianças começam a enfraquecer, as repercussões são sentidas em Teherã. Essa mudança nas dinâmicas regionais exige que o Irã pense duas vezes sobre suas opções estratégicas. O suporte militar a Assad, por exemplo, sempre foi um pilar fundamental da política iraniana na Síria. Mas as recentes perdas de território e a crescente resistência dos rebeldes sírios estão colocando em dúvida a eficácia dessa estratégia. Em outras palavras, o Irã se vê forçado a repensar sua presença militar na Síria e a reconsiderar como irá apoiar Assad, sem colocar em risco suas próprias tropas e recursos. As dificuldades logísticas aumentam à medida que o Irã tenta restabelecer as cadeias de suprimento, o que pode forçar o país a ajustar suas prioridades ou até mesmo a formar novas alianças. Esses desafios logísticos e estratégicos também refletem o dilema maior do Irã no Oriente Médio. Como manter sua influência enquanto enfrenta pressões externas de potências como os Estados Unidos e Israel? A crescente instabilidade de seus aliados não só enfraquece suas posições políticas, mas também coloca em risco sua capacidade de atuar como um líder regional. O Irã precisa ser mais astuto do que nunca para se adaptar às novas realidades geopolíticas e, em muitos casos, isso significa apostar em novos aliados e reestruturar suas operações. Mas, à medida que o Irã tenta se ajustar a essas mudanças, ele também cria um novo conjunto de desafios que podem impactar diretamente as decisões futuras sobre como gerenciar seu envolvimento no Líbano, na Síria, mais amplamente, no Oriente Médio. No meio de tantos conflitos e rivalidades no Oriente Médio, os desafios humanitários se tornam um fator crucial que agrava ainda mais as tensões regionais. Uma das consequências mais visíveis dessas guerras intermináveis é a crise de refugiados, que cresce a cada ano. Milhares de pessoas são forçadas a deixar suas casas, buscando refúgio em países vizinhos ou se tornando nômades, à medida que a violência avança sem controle. A pressão sobre os países que recebem esses refugiados, como a Jordânia, o Líbano e até a Turquia, se torna insustentável. As condições de vida nos campos de refugiados são precárias, e a população, desesperada, acaba sendo uma fonte de instabilidade social, criando tensões tanto nas comunidades locais quanto entre os próprios refugiados. Além da crise dos refugiados, outro fator que exacerba a situação no Oriente Médio é a guerra psicológica. Grupos como o Hamas, com sua retórica inflamável e estratégias de desinformação, têm desempenhado um papel fundamental em inflamar os ânimos, criando divisões ainda mais profundas entre as populações. A manipulação psicológica nas zonas de conflito é uma tática que não só fortalece os laços internos dos grupos militantes, mas também mina a moral dos adversários. Ao mesmo tempo, essa guerra psicológica tem um efeito devastador nas comunidades civis, que ficam confusas, desinformadas e incapazes de distinguir entre as várias narrativas. Para os civis, isso significa viver em um estado constante de medo e incerteza, onde cada dia traz um novo desafio para sobreviver. E como se isso não fosse suficiente, as alegações de escassez de alimentos e recursos começam a se espalhar pelas regiões afetadas. A fome e a falta de recursos essenciais, como água e medicamentos, se tornam armas poderosas na guerra. A escassez alimenta o desespero, e o desespero leva a mais conflitos. As famílias, em sua maioria mulheres e crianças, que já enfrentam a tragédia de perderem suas casas e entes queridos, agora se veem lutando para sobreviver no sentido mais literal da palavra. A escassez de alimentos é uma realidade implacável em muitos campos de refugiados e áreas de conflito, e isso só torna as tensões regionais ainda mais intensas. Em um ambiente onde as necessidades humanas básicas não são atendidas, qualquer ação, por menor que seja, pode provocar uma explosão de violência e desespero. A guerra entre Israel e o Hezbollah está só começando, e o Irã já sente os efeitos. O que vem a seguir para a região? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas previsões. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa escalada.